Os assediadores são os próprios trabalhadores dos SUAS. Tu concorda? Pois então, não importa o tipo de vínculo, se é seletista, se é estatutário, se é CC, se é terceirizado, parcerizado, não importa a função, se é serviços gerais, se é a portaria, se é os técnicos, se é administrativo, se é gestor, coordenação local, não importa. Quando a gente vive as situações de assédio, pode ser em qualquer função e pode ser com qualquer vínculo. A questão é, dentro do SUAS nós precisamos combater de fato o assédio moral através de uma mudança significativa no código de ética da instituição, na organização, na cultura da organização. Então, nesse vídeo eu quero trazer para ti, que quer combater o assédio moral de forma prática, várias ideias que podem servir para trabalhadores individualmente, podem servir para equipes locais e podem com certeza contribuir muito e dar um direcionamento para o gestor municipal fazer a diferença, colocando em prática então essa campanha do CNAS. Eu trago aqui algumas iniciativas que podem então ser utilizadas tanto por trabalhadores individualmente quanto para equipes no âmbito de alguma unidade de serviço, como também para o gestor municipal. E aí eu tenho 3 etapas. A primeira é de identificação, a segunda de atendimento e a terceira de registro. Para identificação, se já existe aí no teu município uma forma, uma condução já de acolhida dessas denúncias, ok. Mas na grande maioria dos municípios a gente não tem um lugar para onde a gente vai fazer essa denúncia. Então, caso já tenha aí no município, ok. Se não tiver, esse vídeo vai trazer uma ideia de um processo aí que tu pode também fazer para implementar dentro do município esse espaço mais formal de acolhida de denúncias. Uma das ideias é a gente fazer uma caixa de situações de assédio moral, onde os trabalhadores possam registrar e colocar ali. Bom, a gente poderia fazer isso por e-mail, né? Abrir também essa possibilidade de fazer por e-mail, de fazer por um WhatsApp, enfim, de fazer de N formas. Mas muitas vezes os trabalhadores não querem se identificar. Foi uma situação que já passou, que não quer retomar, ou é algo que tem dúvida se é uma situação de assédio ou não, e muitas vezes não quer falar o nome do assediador, não quer se expor como vítima dessa situação, não quer dar visibilidade. Então, uma caixa vedada dentro dos serviços, tanto dos serviços que estão em intervenção direta ou aqueles que estão parceirizados e que muitas vezes ocorrem dentro da organização, a gente também poder fazer essa costura de ter, então, essa caixa, se a gente for implementar dentro da organização. E com isso, ela é lacrada, ninguém vai conseguir abrir e todo mundo pode ir colocando ali os papeizinhos com os relatos sem a sua identificação e sem a identificação também do assediador. E com isso a gente começar a compreender na coleta dessas caixas, a gente começar a compreender como que o assédio tem ocorrido ou como que os trabalhadores estão vendo situações como situações de assédio que daqui a pouco podem também não ser. Né? Então, tudo isso contribui para a gente identificar como que o assédio tem sido vivenciado pelos trabalhadores e, ao mesmo tempo, a gente também entender como situações que podem não ser de assédio estão sendo entendidas como situações assediadoras. Então, o que está acontecendo aí, tanto nas relações interpessoais como, e principalmente, da gente pensar nas relações, na estrutura de trabalho, na organização do trabalho. A gente poderia fazer antes, né, da implementação então dessas caixas nos locais, oficinas, fazer palestras, fazer seminários para abordar a temática, para esquentar o tema nas equipes e então aplicar essas caixas depois desse tema já um pouco aquecido. Nessa questão das oficinas, por exemplo, uma dica bem legal é fazer o Teatro do Oprimido. Para quem não conhece, se colocar aí na internet com certeza vai achar, mas a ideia do Teatro do Oprimido é que a gente possa estar fazendo então
uma sketch, né, revivendo ali uma situação hipotética de uma situação de assédio em que, em determinado momento, os atores saem do papel e alguém, um membro da equipe, então um trabalhador vai assumir aquele papel e vai se ver naquele lugar, seja no lugar de assediador como seja no lugar de vítima. E isso faz então a gente disparar essa discussão de um jeito criativo, de um jeito diferente, que pode até muitas vezes trazer humor para aquela situação que é uma discussão pesada, um tema pesado. Então tá aí uma dica para quem gosta de trabalhar com artes cênicas, que a gente possa implementar também o teatro do oprimido. Aí tem algumas estratégias que podem ser feitas mais pelos gestores, que é a gente estudar. Claro que os profissionais também podem fazer, mas digamos assim, isso oneraria muito tempo, né? Então seria a gente estudar um pouco, tanto estudar os padrões de falta e de licença, que daí só a gestão mesmo vai ter acesso a isso, para a gente perceber onde que tem mais trabalhadores se afastando, quais são os motivos, então, por exemplo, desses afastamentos, a gente tentar buscar isso, de fazer essa leitura, né, do que está levando os trabalhadores a se afastar, se é uma questão de saúde mental, que já nos aponta aí alguma coisa para a gente pensar. E também da gente analisar as práticas administrativas. Será que a gente está aplicando elas de maneira igualitária? Será que todo mundo se sente com tratamento igual, respeitoso, né? Então isso também é algo aí para a gente ver, porque muitas vezes é através de medidas administrativas que algumas situações de assédio ocorrem, trazendo então uma desigualdade entre o que tu exige de uma pessoa e o que tu exige da outra, né? Às vezes a exigência pode ser a mesma, mas o jeito de exigir, o procedimento a ser realizado naquela exigência acaba sendo diferente entre um e outro, e isso pode, então, configurar situações de assédio que são bastante comuns, não só no SUAS, mas em várias outras políticas, várias outras ocupações. A ideia, então, da gente pegar esse arsenal de informações, de coleta de dados e a gente avaliar o risco psicossocial de quem está naquele ambiente de trabalho, de ver se esses ambientes oferecem esse risco ou não, em que medida que está sendo um potencial espaço, né, de assédio moral, um potencial espaço de sofrimento, então, para os trabalhadores, por conta da organização do trabalho ou então das relações interpessoais tais como estão organizadas ali. Isso é um processo, todos esses passos aqui, essas ideias, é para a gente pensar de conseguir começar a compreender e aquecer esse assunto nas equipes e compreender como que está se dando as situações de assédio. Para a partir disso, se não tem ainda esse canal formal de denúncia para fazer a acolhida dessas denúncias, poder ser criado. Porque tu pode fazer via RH, tu pode fazer via ouvidoria, tu pode fazer via as próprias proteções. Então, tudo depende de como a gente vai perceber essas situações de assédio para a gente tentar organizar uma forma de acolher essas denúncias e poder, então, fazer o atendimento, que é o nosso segundo estágio aqui. E para esse atendimento, acho que a primeira coisa é a gente pensar num protocolo. É essencial que a gente tenha um protocolo que diga quais são as situações de assédio, que mensure os direitos da vítima, que a gente pense aí nesse protocolo, nos encaminhamentos em cada situação, vai por aqui, vai por ali, se acontece isso, a gente toma essa providência, se acontece aquilo, a gente toma aquela. Isso tudo dá visibilidade para situações de assédio e também nos gera uma sensação de que é uma preocupação da instituição. E isso por si só já faz com que os trabalhadores se sintam mais à vontade para levar essas situações. Porque a gente muitas vezes pensa que o assédio vai levar a um processo, a judicialização da questão. Mas muitas vezes a vítima, e aí eu vou falar aqui por mim, que já passei por várias situações de assédio, o que a gente quer é só uma reparação. A gente quer ter uma relação de trabalho boa, a gente não quer ser punido pela situação de assédio, que muitas vezes acontece. Eu já passei, né, contei no outro vídeo para vocês, que eu já passei por várias situações que eu fui punida, né, ainda mais, além das situações todas de assédio, eu fui punida quando eu tentei levantar que estava ocorrendo uma situação de assédio. Então, isso tudo nos faz perceber
como é importante tu ter um protocolo e tá transparente o jeito que a instituição pensa. Isso, inclusive, de ter um próprio código de ética da instituição. O SUAS, por si só, ele tem valores, eles têm diversos documentos nossos que tratam especificamente do trabalho e dos trabalhadores. Então, por aí, só por esses documentos a gente já poderia construir um rol aí de princípios, de valores que são importantes e que conferem, então, esse código de ética, né? Vamos chamar assim, além dos códigos de ética profissionais, mas um código de ética para o SUAS, né? De atuação no SUAS, de proteção e de defesa desses trabalhadores. Outra coisa bem importante é a gente dar exemplos, né? Eu acho que tudo que a gente traz para a vida, para a experiência, para o vivencial, é muito mais rico e dá muito mais materialidade, nos dá muito mais condições de ver no concreto. Então, dar exemplos de boas condutas, de bons comportamentos, também ajuda a incentivar, né? E também a conseguir perceber uma conduta adequada ou inadequada a partir de bons exemplos, né? De boas práticas. E aí, pensando agora mais no atendimento específico da situação. Bom, chegou uma situação para nós de assédio moral, o que a gente faz com ela? A primeira coisa é a gente oferecer o apoio psicológico e orientação para a vítima. Mas, no meu entendimento, é muito interessante a gente trabalhar com os princípios da justiça restaurativa, com a metodologia que é aplicada na justiça restaurativa, porque, para além da gente pensar nessas questões mais objetivas, que é o apoio psicossocial, é trabalhar, né, é atender o sofrimento da vítima, e é também a gente pensar nesse agressor também como alguém que muitas vezes foi vítima do assédio. Então, quando a gente fala que os assediadores são os trabalhadores do SUAS, a gente também está dizendo que eles estão permeados por essas vivências que também são assediadoras, e muitas vezes quem assedia já foi assediado, banalizou, naturalizou aquela situação e acaba reproduzindo com um colega. Então, no outro vídeo a gente focou muito mais em pensar situações de assédio, mas nesse aqui a gente já está pensando já numa prevenção, e também é importante a gente ter um olhar empático com aquela pessoa que está, né, numa situação de violação em relação a um colega, para que ela possa repensar, porque afinal de contas vai continuar muito provavelmente estando aí na nossa rede de serviços, e o que a gente quer é que essa pessoa pare com esse comportamento. E para parar com esse comportamento precisa ter uma reflexão disso, a gente precisa... E aí os círculos restaurativos são muito benéficos, porque eles permitem esse diálogo, eles permitem que essa conversa aconteça de uma maneira saudável, com uma mediação, né? Tem uma mediação ali no círculo, e com isso a gente consiga reparar esse dano, a gente possa trabalhar de uma maneira a consensuar qual é o encaminhamento que a gente vai dar para essa situação, para que a vítima se sinta tendo sido feito justiça e reparação daquele dano, que claro, a gente não tem como reparar um sofrimento, né, que já foi vivido e que ainda está sendo vivido, mas a gente consegue romper ele, a gente consegue trabalhar com uma forma de restaurar muitas vezes aquela relação que ainda não está no todo rompida e que pode ser trabalhada. E muitas vezes, quando tem uma situação de assédio, a gente acaba afastando ali a vítima, o agressor, sem nem fazer uma tentativa de trabalhar aquela situação, porque a gente pensa, não, vamos tirar, e geralmente quem sai... Se eu, por exemplo, que vivi muitas situações com a minha, digamos, né, chefia imediata ali, que é com a coordenação, quem é afastado é o trabalhador. Então, muitas vezes eu tive que sair do meu local de trabalho porque a coordenação não ia ser retirada e estava se trabalhando, então, com a lógica de se tem um problema, vamos separar. E isso acontece diversas vezes. Então, um dos pontos positivos da gente poder trabalhar com a reparação, a partir desses princípios da justiça restaurativa, é também a gente conseguir, a partir da ideia de consensuar ali um encaminhamento, a gente evitar essa troca dos trabalhadores em vários locais, é a gente poder evitar
que continue então esse processo de sofrimento e que a gente tenha mais afastamentos de trabalhador, tanto de licença como de faltas, por exemplo, ou de ir para médico, né, ter muitas saídas para médicos diferentes, porque muitas vezes o assédio, ele não vai afetar só na tua saúde mental, no sentido de tu procurar lá o psiquiatra, um psicólogo, mas ele também te afeta na tua saúde física, porque vai te gerar, eu falei também um pouco dessa parte da saúde física que é afetada pelo assédio, né? Então, que essa violência pode te gerar aí vários outros problemas que façam que tu tenha procurado inúmeros outros médicos, e isso tudo é algo que a gente perde, né? A gente perde do trabalhador não estar lá, a gente perde desse trabalhador estar adoecido e a capacidade dele de trabalho, ela fica diminuída porque como que tu vai ter criatividade estando adoecido, né? Como que tu numa situação de sofrimento vai conseguir lidar e te dispor emocionalmente no atendimento com o usuário? Baixa, por mais que tu seja um profissional excelente, que tu seja extremamente comprometida, tu vai ter diminuída porque tu não tá na tua plena função, né? Porque tu não tá bem naquele lugar. Então tudo isso afeta. E aí então, agora a gente pensar, tem duas situações aqui que eu acho que são formas de atendimento, mas que podem ser feitas individualmente pelos trabalhadores, que uma é a gente pensar nas nossas condições de trabalho e a partir das nossas condições de trabalho a gente pensar nas nossas tarefas, nas nossas metas adequadas às condições de trabalho. Se a gente vive uma condição plena, uma condição tipo ideal de trabalho, bom, daí tu vai esperar que as tarefas, que as metas também sejam aquelas a serem alcançadas nesse processo do ideal. Agora, se tu não tem condições de trabalho ideal, tu nunca vai conseguir cumprir as atividades, as ações que estão ali dentro da tua função e do teu local de trabalho de maneira plena e ideal. Então, isso é muito importante a gente ter, porque muitas vezes o assédio, ele vem, principalmente o assédio moral no âmbito organizacional, ele vem na perspectiva de um aumento de produtividade que nem sempre é cabível devido às condições de trabalho. E nisso fica muitas vezes um assédio levando o trabalhador a acreditar ou até a coletividade acreditar que um determinado trabalhador é incompetente ou é incapaz ou é desqualificado para aquele trabalho porque ele não dá conta de metas ideais com condições de trabalho inadequadas. Então, aí é bem importante da gente pensar. E outro ponto é a questão de romper a lógica de um trabalho monótono, de um trabalho repetitivo. Os trabalhadores precisam ter dentro do seu tempo de trabalho espaço de reflexão, de atividade de penso, de conseguir trabalhar a sua criatividade, de ter à sua disposição um tempo para que isso aconteça. Isso são elementos essenciais para um trabalho assertivo, para um trabalho que seja resolutivo. Mas principalmente isso é muito importante para que a gente também consiga se perceber e organizar dentro do nosso processo de trabalho de uma maneira saudável, né? Então, isso também previne muito as situações de assédio moral. Quando a gente está naquele trabalho, assim, que é tu e o computador, ou é tu e qualquer coisa, mas assim, é uma atividade focada, que é fazer sempre as mesmas coisas, tu começa a parar com essa capacidade de se perceber, de perceber o ambiente, de perceber as relações, fica muito bitolado, sabe? Então é nesse sentido. E a última que eu quero trazer, o último elemento aqui que eu quero trazer do processo de atendimento, para mim é um dos mais importantes, que é levar os achados do processo de identificação e desses processos de atendimento todos que a gente vai fazer, levar isso para a gestão do trabalho e para a educação permanente, que é quem vai poder pensar como readequar os nossos processos de trabalho, como readequar a nossa estrutura para que ela funcione de maneira a ser assertiva e resolutiva do ponto de vista do impacto social dos SUAS dentro dos territórios, ao mesmo tempo fazendo isso de maneira que os trabalhadores não sejam assediados, fazendo isso de maneira que as relações de trabalho sejam saudáveis, respeitosas, éticas.
Então, aí as equipes de gestão do trabalho de educação permanente, tendo esses dados, podem trazer muitas contribuições, não só para evitar situações de assédio de âmbito organizacional, mas também das relações interpessoais, porque isso afeta a pressão que a gente tem no trabalho, isso afeta a forma e as responsabilidades, muitas vezes as atribuições diferentes que acabam chegando aí para coordenações, para gestores municipais. E que vão, né, numa reação em cadeia, se alongando até os trabalhadores lá da ponta. E por fim, nosso terceiro passo é o registro. O registro eu já falei também naquele vídeo anterior, eu vou deixar o card aqui para vocês, que é muito importante, mas esse registro ele é importante não só para o trabalhador que está sendo assediado e que precisa ter esse registro para caso depois vá formalizar uma denúncia, alguma coisa assim, mas ele é muito importante para a gente ter documentos que respaldem, por exemplo, essa readequação que a gestão do trabalho e a educação permanente pode fazer, e também para a gente ir tendo uma memória disso, de como a gente está lidando com essa situação e a gente ir sempre adequando aí os processos, tá? Ao longo, né? Não ser só uma coisa estanque. Hoje vamos falar de assédio e a gente pega uma gestão e fala de assédio. A outra já não tem isso como uma pauta super importante. Aí na seguinte já tem como importante, aí vai lá e resgata essa memória. A gente sabe que muitas vezes funciona assim, cada gestão dá prioridade para algum ponto e muitas vezes esse cuidado com os trabalhadores, ele fica em segundo plano, terceiro, quarto, quinto, né? Infelizmente. Então, ter essa memória é bem importante. E aí eu trago aqui para vocês, primeiro, o registro do conhecimento dos seus direitos, que é lá, quando eu estava falando ainda no atendimento do protocolo, é ter esse registro, então, dos seus direitos, é ter o registro de como encaminhar situações, isso ter uma visibilidade, uma transparência. É também a gente saber qual é a responsabilidade de cada parte. Bom, qual é a responsabilidade das proteções, qual é a responsabilidade dos recursos humanos. A gente ter isso de maneira explícita para todo mundo só traz benefícios. E outros dois pontos de registro é, então, a gente registrar todos os passos, desde a denúncia em si até todos os encaminhamentos feitos ali na decorrência. E por fim, se a gente prega aí os princípios da justiça restaurativa, é também a gente poder registrar essas combinações, esses acordos. E uma das coisas que pode também influenciar a gente tendo também esses registros é tanto a pessoa que é a vítima, né, que foi a pessoa assediada, se sentir tendo justiça, sentir que é possível a gente reparar aquilo e retomar o trabalho de uma maneira saudável, de uma maneira que se sinta realizada, respeitada. E é também uma forma da gente evitar a judicialização, porque o processo de judicialização de situações de assédio moral, ele é muito difícil, ele é muito sofrido, é desgastante para a vítima, é desgastante para o agressor, né? É desgastante para o município que também vai ter parte nesse processo. Então, é um desgaste geral. Se a gente consegue fazer isso de maneira a reparar, né? Maneira a restaurar, é muito mais eficiente, é muito mais benéfico para todas as partes e a gente consegue fortalecer os SUAS, e quando a gente fortalece os SUAS a partir dos seus trabalhadores, sem dúvida nenhuma, a gente fortalece aos nossos usuários, a gente fortalece os territórios. Sei que esse tema é delicado, que é muitas vezes difícil começar essa discussão dentro da equipe, então eu te convido a compartilhar esse vídeo para tentar começar de uma maneira diferente, muitas vezes dando aí informações para alguém que esteja passando por uma situação de violência e não esteja reconhecendo, né? Muitas vezes no silêncio. Então compartilhar esse vídeo pode ajudar outras pessoas. Te convido a compartilhar, a comentar, me trazer aí os insights que tu teve também, as tuas ideias. E deixa o teu like se tu gostou do vídeo. A gente se vê.